seu lar, que seja abençoado a presença de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Ergam os corações ao que do alto trono está. O guerreiro que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O guerreiro que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Ergam os corações ao que do alto trono está. O guerreiro que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O guerreiro que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Eu é o reino do ar, a glória para sempre, sempre. Eu é o reino do ar, a glória para sempre, sempre. O guerreiro que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O guerreiro que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. Eu é o reino do ar, a glória para sempre, sempre. Eu é o reino do ar, a glória para sempre, sempre. O Senhor, enxergaste o meu valor, tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos, faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual, hoje eu vivo só pra ti, vivo
paz, família. Estamos novamente aqui reunidos, congregados. Apesar de cada um na sua casa, né, com distanciamento, na segurança do lar, mas com certeza estamos reunidos, estamos conectados uns aos outros. Distantes geograficamente, mas certeza que o Espírito de Deus tem nos aproximado aí uns dos outros. Não deixe de estar em contato com os membros da nossa comunidade, não deixe de mandar mensagens. Não se isole geograficamente, mantenha um distanciamento, mas se aproxime. A gente tem vários métodos, vários veículos de comunicação para que a gente possa, ainda que distante, estar aproximado das pessoas. Eu estou em Mateus capítulo 26, e o verso que eu leio é a partir do 36, é o texto de Jesus ali no Getsêmani, que diz assim: Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse-lhes: A minha alma está cheia de tristeza e até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, porque eis que é chegado a hora e que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa enriquecer a nossa vida com a tua verdade, com o conhecimento que provém do céu, do teu Espírito Santo. Que a tua verdade abunde em nosso coração de uma maneira soberana. Que a tua verdade possa iluminar os nossos pensamentos. E que tudo aquilo que a gente possa falar aqui, tudo aquilo que a gente possa receber no nosso coração também, possa ser produzido no teu Espírito, possa ser inspirado por ele, para que possamos viver de uma maneira em que o seu nome seja glorificado. Faça isso, Senhor, produza muita verdade no nosso coração. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos uma série de mensagens há 2 domingos atrás, que é a revelação da cruz. Nós estamos aí percorrendo alguns textos que antecedem, alguns textos durante e alguns textos depois da crucificação de Jesus, extraindo daí algumas verdades, relembrando algumas verdades centrais do Evangelho, que é a partir da cruz de Cristo. A gente falou na nossa primeira pregação que a cruz de Jesus não divide a história. A cruz de Jesus, ela está no centro de toda a história. Ela estava antes da criação do mundo, como o autor João lá em Apocalipse vai dizer para nós, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, a cruz estava antes da criação do homem, a cruz estará durante a história da experiência do homem, e a cruz também nos julgará no final diante de Deus, por todas as nossas obras, por todos os nossos feitos. Então a cruz, ela é o sustentáculo de toda a criação, ela é o sustentáculo de tudo que existe. Todos nós estamos debaixo da cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo não divide a história, ela define a história, ela é a centralidade de toda a história. O Evangelho, ele caminha em torno da cruz de Cristo. A cruz de Cristo talvez é o símbolo mais claro do cristianismo, é onde mais a gente se identifica como cristãos, é quando nós olhamos para a cruz de Cristo e por esse grande feito de salvação, de graça, de redenção,
Então aí a gente encontra vida, ali a gente encontra graça, ali a gente encontra amor, ali a gente encontra a consolação. Então a cruz de Cristo é o centro de todo o pensamento teológico cristão. Então extrair verdades daí tem sido para a gente momentos de muita impacto na nossa vida, quando relembramos tudo aquilo que Jesus fez por nós. Eu me lembro quando eu comecei a estudar teologia, quando eu me inscrevi no seminário, a primeira disciplina que eu fiz, a primeira matéria que eu fiz, foi uma matéria chamada Aonde está Deus quando as coisas vão mal? E eu me lembro que era uma disciplina muito curta, se não me engano, 4 aulas, aproximadamente 50 minutos cada aula, então relativamente uma disciplina muito curta, né? E ela tinha esse tema, né? Onde está Deus quando as coisas vão mal? E eu recordo bem que na primeira aula, o professor ele abordou de uma maneira incrível a capacidade do homem de produzir a maldade, a capacidade do homem de ser mal. Ele trouxe alguns relatos referente à maldade do homem, como por exemplo a Era Negra na Idade Média. Ele trouxe, por exemplo, alguns relatos sobre o Holocausto, né, algumas coisas que aconteceram durante as grandes guerras que a gente teve, os campos de concentração, enfim, né, ele demonstrou de uma forma muito clara o quanto que a maldade parece estar desenfreada no mundo, né? E eu me lembro que eu saí dessa primeira aula completamente em crise com o ser humano em si, em crise com a minha própria identidade como ser humano, em crise no meu relacionamento com Deus, também aflito com o desejo de responder essa pergunta: onde está Deus quando as coisas vão mal? E aí eu me recordo que na quarta aula, quando enfim o professor se dispôs a responder essa pergunta, aonde está Deus quando as coisas vão mal, ele começou respondendo da seguinte forma: Deus está no mesmo lugar onde ele esteve quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando o seu próprio filho também passou por momentos de maldade, por momentos ruins como esse que nós aqui acabamos de ler. Então Deus está no mesmo lugar em que ele esteve quando o seu próprio Jesus esteve também passando por dias maus. E quando vamos, por exemplo, para 2 Coríntios capítulo 5, a gente vai ver que Deus, enquanto Jesus estava na cruz, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Então quando nós olhamos ali e nos perguntamos onde está Deus quando as coisas vão mal, e a gente tem a resposta: Deus está no mesmo lugar que ele estava quando Jesus estava vivendo dias maus. E que lugar é esse que Deus está quando as coisas vão mal? A resposta é: Deus está reconciliando o mundo. Deus está produzindo vida. Deus está produzindo graça. Deus está produzindo misericórdia. Deus está produzindo bondade. Então o tempo todo, o tempo inteiro, Deus está sendo bom. Como a gente sempre gosta de cantar, né? Deus é bom o tempo todo. Então, aonde está Deus quando as coisas vão mal? Deus está no mesmo lugar em que ele esteve sempre, no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E é impressionante que, ao final desse curso, depois de descortinado essa relação de Deus com a maldade humana, a maneira como Deus não acaba com a maldade, porque isso significaria destruir toda a humanidade, meu coração se confortou em saber que o tempo todo Deus está no controle de todas as coisas. E por mais que as circunstâncias à nossa volta apontem que não, Deus está produzindo o bem, Deus está sempre produzindo a vida, Deus está sempre produzindo reconciliação. E a verdade que nós extraímos hoje desse texto que nós lemos do Getsemane é que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de crise. O que a cruz revela para nós hoje? Que todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de crise. Foi assim com o próprio Jesus, no texto que nós lemos, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice.
Jesus ora por 3 vezes e ele faz esse questionamento. Por 3 vezes ele ora dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus não foi poupado por passar por momentos de crise. Então nós extraímos desse relato aqui do Getsêmani que todos nós estamos sujeitos a momentos de crise. Jesus, antes de ir para o Getsêmani, estava na grande ceia, nessa ceia tão famosa que sempre a gente lembra. E nessa ceia, Jesus havia alertado os seus discípulos que eles também teriam momentos de crise. Jesus cita uma profecia do Antigo Testamento que diz: fira o pastor das ovelhas e as ovelhas serão dispersas. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando que o Filho do Homem sofreria muitas coisas, que o Filho do Homem seria humilhado, que o Filho do Homem seria cuspido, que o Filho do Homem seria morto e que os seus discípulos se escandalizariam, que os seus discípulos fugiriam, que os discípulos abandonariam Jesus. É exatamente nessa hora que Pedro diz: não, Jesus, eu não vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. E Jesus fala para Pedro: Pedro, você não sabe de nada, Pedro. Você vai me negar, inclusive. Então Jesus já estava alertando os discípulos que eles teriam medo, que eles fugiriam, que eles passariam momentos de crise. E não é difícil a gente chegar à conclusão que, de fato, aqueles discípulos passariam momentos de crise. Você imagina, por exemplo, Pedro, Tiago e João, que tiveram um encontro com Jesus ali na beira do mar da Galileia, em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. Quando Jesus sobe no barco de Pedro, eles vão até o mar e Jesus pede para que Pedro lançasse a rede, e Pedro fala assim: Jesus, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele lança aquela rede e eles coletam ali muitos peixes. E a Bíblia fala que quando eles voltam para a beira da praia, Pedro abandona tudo aquilo, todo o lucro da pesca, toda a recompensa daquela pesca maravilhosa. Pedro deixa tudo aquilo para seguir a Jesus pelo caminho. Então a gente está falando aqui de discípulos que abandonaram a vida social que eles tinham, o ambiente social onde eles viviam, eles abandonaram as suas profissões, tudo isso para seguir a Jesus pelo caminho. Então eles confiaram as suas vidas a alguém que daqui um pouco estaria morto. Então pensa, os discípulos confiaram a vida deles a alguém que iria morrer. Só que acho que a maior crise de tudo isso é porque eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus ter poder sobre a morte, eles viram Jesus ter poder sobre as doenças, eles viram Jesus ter poder sobre os espíritos imundos, eles viram Jesus ensinar com uma autoridade espiritual nunca vista antes. Então esses discípulos depositaram totalmente a sua confiança em Jesus Cristo, e não poderia ser diferente. Eles viram todos os sinais miraculosos, eles criam que Jesus era o Messias enviado. André, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 41, se não me engano, ele, quando vai falar para Pedro que encontrou Jesus, ele diz: olha, encontramos o Messias prometido, encontramos aquele que os profetas anunciaram, encontramos o Filho, encontramos o Messias, encontramos aquele anunciado. Então eles confiaram a vida a alguém que daqui a um tempo estaria morto. E aí Jesus já faz o alerta: olha, vocês passarão momentos de crise, vocês passarão momentos de dificuldade. E talvez por essa razão o próprio Jesus os convida à oração, ao momento de: vem orar comigo, vem estar comigo em oração. Não é só orar por mim, é orar comigo também. A oração, ela tem o poder de nos fortalecer. A gente precisa compreender essa dimensão da oração, que a oração não é um poder de mudar as coisas à nossa volta, mas principalmente a oração é para nos colocar dentro dos propósitos de Deus. A oração não simplesmente é para orarmos e o céu se mover e a gente de repente falar assim: nossa oração moveu todas as coisas à nossa volta e todas as coisas
sofrer o impacto de um milagre através do poder da nossa oração. Eu não estou aqui diminuindo o poder da oração, muito pelo contrário. Eu creio que Deus pode realizar muitas coisas e muitos milagres através da oração. O que eu estou falando é que o maior poder da oração não é mudar as coisas à nossa volta, é nos alinhar aos propósitos de Deus. A oração, ela tem o poder de nos colocar alinhados com o desejo e a vontade de Deus. E não só nos coloca alinhados ao desejo e à vontade de Deus, mas principalmente nos faz querer viver os propósitos de Deus para nós. A oração de Jesus tem um profundo impacto. E a gente poderia dizer aqui, Jesus orou mal? Óbvio que não. Será que faltou fé no pedido de Jesus? Também não. Será que Jesus não tinha intimidade com Deus? Por isso sua oração não foi respondida, não foi atendida? Óbvio que não. Mas Jesus compreendeu qual era o propósito do Pai. E que todos nós estamos sujeitos a passar também por momentos de crise. O autor do texto que nós lemos diz que por 3 vezes Jesus fez essa mesma oração. E aí isso me lembrou lá de 2 Coríntios capítulo 12, quando um outro cara sensacional, que é o apóstolo Paulo, vai dizer que também orou por 3 vezes a respeito de um assunto. Ele diz que ele teve uma experiência maravilhosa. E por conta dessa experiência maravilhosa, para ele não se orgulhar de tudo aquilo que ele recebeu através dessa experiência, ele recebeu um espinho na carne dado por Deus, um mensageiro, para colocar Paulo em total submissão a Deus, em total humildade diante de Deus. E Paulo vai dizer que por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse esse espinho da carne dele, para que Deus removesse esse espinho da carne. E a resposta de Deus é sensacional. Paulo, a minha graça te basta. Será que Paulo também orou mal? Será que Paulo orou errado? Será que Paulo não tinha fé também? Óbvio que não. Mas havia um propósito estabelecido por Deus. E todos nós, meus irmãos, assim foi com Cristo. O autor de Hebreus diz que Jesus sofreu semelhante a todos nós. Nós também sofremos, Jesus também sofreu. Foi tentado em todas as coisas. Nós acabamos de citar aqui Paulo. Paulo sofreu também esse espinho na carne. E não é diferente conosco. Deus não é iníquo. Deus não está indiferente em relação à crise que nós estamos vivendo, por exemplo. Deus não está indiferente à maldade do mundo. Inclusive, algumas pregações atrás, a gente disse que a maldade no mundo tem um prazo de validade, tem um ponto final, tem uma deadline. Deus encerrará tudo isso debaixo dos seus pés. Mas até lá nós estamos sujeitos a passar por momentos de crise, como inclusive esse que estamos vivendo hoje. Estamos sujeitos a passar por momentos de dificuldade. E o Getsêmani, este lugar de intimidade com Deus, é o lugar onde a gente compreende os propósitos de Deus. É o lugar onde a gente compreende a vontade de Deus. Muitos teólogos dizem que a vitória de Jesus sobre a cruz não acontece necessariamente na cruz, mas que a vitória de Jesus sobre a cruz acontece aqui, no Getsêmani. Que o conflito de Jesus acontece justamente aqui no Getsêmani e que a vitória de Jesus aconteceu aqui. Durante esse tempo de Jesus em oração. Jesus sabia que na cruz ele seria desamparado, inclusive pelo Pai. Porque na cruz, e isso eu aprendi com o pastor Paulo, da igreja de Jaboque, quando ele ministrou para a gente há muito tempo atrás, que ele disse que Jesus foi abandonado na cruz porque ali na cruz ele se fez pecado por nós. E Deus não tem comunhão com o pecado. E aí por isso Jesus se viu abandonado, desamparado, inclusive por Deus.
Então Jesus ora, Jesus está aflito, Jesus compartilha com os seus discípulos que a sua alma está com uma profunda tristeza até a morte. Jesus estava com uma tristeza profunda, um abatimento profundo, um conflito profundo. O autor de Lucas, lá em Lucas 22, onde tem o relato paralelo desse texto aqui que nós lemos, o autor de Lucas vai dizer que Jesus chega a gotejar sangue, a suar gotas de sangue. Profundo era o conflito, a batalha espiritual que Jesus estava levando ali. E que a vitória de Jesus se dá exatamente no Getsêmani. A vitória da cruz acontece exatamente no Getsêmani. Sabe o que a cruz revela para a gente nesse texto aqui? Que a nossa vitória não é ter a nossa vontade realizada. A nossa vitória é antes dizer, seja feita a tua vontade. A nossa vitória não é a gente orar e as coisas se realizarem da maneira como a gente quer. A nossa vitória é a gente orar para que toda a vontade de Deus se cumpra. Para que todo o propósito estabelecido por Deus possa se cumprir. Sim, a gente pode passar por momentos de crise. Sim, a gente pode passar por momentos de dificuldade. O que a gente não pode fazer é sair da vontade de Deus. Não é errado nós orarmos também para que a crise acabe. Por exemplo, tenho orado diariamente, dizendo, Senhor, que essa pandemia vá embora. Que isso acabe logo, que isso passe logo, que a gente possa voltar a viver em ajuntamentos, em aglomerações, em reuniões, que os abraços voltem, que as conversas próximas, que as aglomerações, por que não, voltem. A gente quer o nosso Brasil de volta, talvez melhorado, quem sabe, né? A gente ora para que essa pandemia acabe, a gente ora para que as pessoas sejam curadas, a gente leva tudo isso a Deus em oração. E continue fazendo, te incentivo a orar todos os dias, a separar um tempo no seu dia, ainda que pouco. Mas separe um tempo, ore por alguém, escreva para alguém o que eu posso orar por você hoje. Como que eu posso te interceder por você hoje? O que eu posso levar a Deus pela sua vida, meu irmão? Não deixe de orar. Mas tenha uma consciência crística. Tenha uma consciência cristã. Tenha uma consciência como Cristo teve. Vamos orar para que esse cenário mude. Mas principalmente, Senhor, se não for possível mudar, que a sua vontade seja estabelecida. Senhor, se não for possível que as coisas mudem, que a sua vontade se estabeleça. Qual que é a oração crística? É a oração que Jesus fez. Se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Senhor, se for possível, atenda a minha oração. Mude o cenário. Mas se não for, que eu atravesse esse momento de crise no centro da tua vontade. O salmista, no Salmo 23, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Talvez os vales e as sombras, os vales sombrosos, sejam inevitáveis. Mas nós podemos dizer como o salmista, não temerei mal algum. Não porque não passarei pelo vale da sombra da morte, mas principalmente porque tu estás comigo. Porque a presença de Deus estava ali. Então que o Senhor produza em nós essa mente de Cristo,
para compreendermos que o que a gente não pode é sair dos propósitos de Deus. Que nós não estamos imunes a passar momentos de crise. Tem uma teologia aí ganhando muito espaço, muito terreno no meio de nós, dizendo assim, olha, você que usa máscara, você que se isola, você que não vai à igreja, você tem pouca fé. Porque o mal não alcança o Filho de Deus. A gente está diante de um relato aqui de um Jesus que horas depois estaria crucificado, sendo Deus, sendo Filho de Deus, se dispôs como um sacrifício a passar momentos de crise. Então não se trata, meu irmão, de ter fé ou não. Se trata de que nós somos seres humanos e a queda e o pecado proporcionou toda essa maldade que nós estamos vivendo e sofrendo nos dias de hoje. Então sim, nós podemos passar por momentos de crise. Eu me arrisco a dizer que nós estamos, todos nós, passando momentos de crise. Mas tenham total segurança, plena convicção de que Deus está reconciliando consigo o mundo, de que Deus está produzindo bondade o tempo inteiro, que Deus está produzindo graça, misericórdia e salvação. Deus é bom o tempo todo. Deus está em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Então, por mais que as crises sejam por vezes inevitáveis, que a gente possa atravessá-las no centro do propósito de Deus, dentro da vontade daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus abençoe sua vida, que você continue firme e forte aí, apesar dos momentos difíceis, apesar dos enfrentamentos que estamos tendo, que o Senhor possa produzir muita coisa boa na tua vida, no teu coração. Siga se cuidando, siga se preservando. Enquanto a vacina não nos alcança, máscara e álcool em gel, distanciamento social, é a melhor maneira de combater esse vírus que tem assolado muitas pessoas. Não deixe de orar também, não deixe de levar a nossa comunidade, a nossa igreja, a PIBEG nas suas orações, não deixe de levar o nosso país, as nossas famílias nas suas orações, para que o Senhor derrame graça, para que o Senhor abunde em misericórdia para conosco, para aqueles que nós amamos, para aqueles que estão à nossa volta e para esse país grandão aí de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Que Deus continue derramando graça e bondade. Amém.